Olá, alunos do sétimo ano, boa tarde. Nossa aula de hoje de ciência será comigo e não com a professora Isabel, tá? Vamos lá para a nossa última aula de ciência desse quarto bimestre, transmitida aqui pela Casa de Estudo Maria Adelino. Nessa aula, vamos tratar de algo que está muito aí na mídia. Vamos falar sobre vacinação e a importância da vacinação. Vamos lá? Convido você a vir comigo nessa tarde de hoje. Então, nós vamos tratar sobre a importância da vacinação. Mais do que nunca, falar sobre vacinação de 2020 para cá é um assunto muito comum, principalmente por causa da Covid-19. Houve uma busca pela vacina mais eficiente, que fizesse, por exemplo, com que hoje nós pudéssemos retornar para as aulas, estar na escola de forma presencial. Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância da vacinação. E o que é a vacinação, professor, na realidade? É um procedimento muito importante, porque a partir desse método, o nosso organismo ele estimula a proteção. Então, por isso que desde pequeno, a gente vai lá, nem conhece o que é, mas está lá tomando vacina, tomando a gotinha, porque muitas enfermidades, muitas doenças ao longo da história, elas foram eliminadas graças ao uso da vacinação. E o Brasil, ele é um país que apresenta um dos maiores programas de vacinação do mundo. A gente tem o PNI, Programa Nacional de Imunização. Então, o Brasil tem um dos maiores programas pelo SUS, através do SUS, de imunização no mundo. Então, nós conseguimos com que a vacina chegue em vários locais ao mesmo tempo. E aí não é só a vacina da Covid-19. Tantas outras vacinas surgiram ao longo da história. Por exemplo, da paralisia infantil. Por isso que quando há campanhas de criança, quando a gente está pequenininho, do HPV, já agora, vocês que estão aí na fase da adolescência. E qual a constituição, e mecanismos de ação da vacina? Então, ela age em quê? Primeiro, eu já disse que ela ajuda a proteger o nosso organismo. Por que ela ajuda a proteger o nosso organismo? Porque ela estimula o nosso sistema imunológico. Ele vai preparar as defesas do nosso corpo, que, por exemplo, vai impedir de que a gente tenha doenças no futuro. Então, geralmente, essas vacinas, elas entram em nosso corpo, elas precisam de um tempo. Por isso que a gente diz, para tomar a segunda dose da vacina da Covid, eu preciso esperar 30 dias, ou eu preciso esperar 5 meses. Porque cada vacina tem uma substância e um constituinte diferente, tá? Então, geralmente, a gente tem uma vacina lá, agentes imunizantes, os líquidos que elas são realizadas, geralmente é constituído por água destilada ou uma solução de soro fisiológico. Conservantes, algumas são um pouco oleosas, dói mais um pouquinho, mas no final, toda a vacinação ela tem por objetivo, ajudar no nosso problema, no nosso organismo, a estimular as nossas defesas. Então, a vacinação no Brasil, acredita-se aí que a história iniciou lá em 1804, com a chegada da vacina da varíola, contra a varíola, O mapa de vacinação mais antigo do Brasil, ele tem data de 1820, onde ele indica a vacinação de 2.688 pessoas, Essa foi a primeira massa de grande vacina no país. Então, veja, em 1820. No entanto, a partir de 1830, esse número começa a declinar devido a diversas controvérsias na população, que gerou um medo da vacinação. Então, o que a gente escutou aí de muita gente falando, a vacina não é eficiente, a vacina mata, não sei o quê, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esses mitos. Devido a essas informações, lá em 1930, então um ano muito atrás, a partir de um decreto do Império, nesse momento, foi obrigatório o ato da vacinação. Então, todo mundo tinha que se vacinar.
Então, logo mais depois, né, com o advento do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, então foi criado o programa que eu disse a vocês, que é um dos maiores do mundo, que é o Programa Nacional de Imunização, o PNI. E aí, a partir disso, começou-se a mudar, né, e tratar sobre a importância da vacinação. Muitas doenças tiveram destaques, como o sarampo, a tuberculose, o tétano, e foram encontradas outras, né, como a da varíola, que eu já tinha falado, e a poliomielite. Então, essas são algumas doenças que a vacina ajudou no Brasil a curar. Então, por que é importante eu me vacinar, professor? Porque eu vou fazer com que o meu sistema imunológico ele possa gerar defesas e se preparar para quando eu pegar uma doença, por exemplo, tive uma gripe. Quando eu tomo a vacina da gripe, isso me ajuda a eu demorar mais tempo. É como se ficasse imune àquele vírus. Ele não vai me atingir mais. E até pode atingir, só que, por exemplo, se eu ia ficar de cama, eu não fico mais, tá? Então, a vacina ela é muito importante. Por exemplo, agora, com a vacinação da Covid, o que é que a gente observa? Que o número de pessoas internadas, de mortes, reduziu no Brasil. Por quê? Porque a vacinação está avançando. Isso quer dizer que as pessoas não vão adoecer mais e não vão pegar Covid? Não, as pessoas podem pegar, só que elas não desenvolvem o estágio mais avançado, ou seja, que pode levar à morte. Então, também a vacinação infantil, né, ela é do foco do Brasil. Nós temos um calendário anual de vacinação que as crianças, nos seus primeiros dias, precisam tomar determinadas vacinas, tá? Mas muitas vacinas, e a gente pode falar disso com propriedade aí, né? Elas podem causar algumas reações, como dor no local que foi aplicado, febre, né? A gente fica de cama, fica molenga. Então, toda vacina, ela pode gerar uma reação. E aí a gente ouviu muito, agora na época da Covid, da vacinação contra a Covid-19, de que muitas pessoas ficaram muito doentes depois de tomar alguma das doses da vacina. Por quê? Essa reação ela é comum. Em algumas pessoas vão ter mais intensidades, em outras vão ter menos intensidades. Por isso que é preciso tomar alguns cuidados depois que a gente toma a vacina. Então, como eu já tinha dito, né, o Brasil tem um calendário de vacinação, tem uns programas de imunização maiores do mundo, né, tem um cartão de vacina, e tem as campanhas de vacinação que acontecem em diferentes faixas etárias, né, e durante todo o ano. Por exemplo, a vacina da gripe H1N1 e da poliomielite, elas são um calendário fixo de vacinação do país. Consequentemente, também a Covid-19 vai ser uma vacina que vai estar presente lá no nosso calendário anual. Vamos conhecer agora alguns mitos e verdades sobre a vacina contra o novo coronavírus. A gente escutou falar sobre muita coisa, mas vamos tirar algumas dúvidas. As vacinas são seguras? Não são seguras, né? Isso é fake news. Toda vacina ela é segura. Qual a questão que a gente tem que levar em conta? São os seus efeitos, o que a gente já viu no slide anterior, né? As reações à vacina. Então, eu posso ter uma vacina que eu vou ter uma dor de cabeça, enquanto meu amigo não teve nada. Isso faz parte, porque isso depende do meu organismo, se minha imunidade estava baixa, se eu tenho uma vida saudável, se eu não tenho. Então, esses efeitos eles podem acontecer em qualquer indivíduo. Outra, as vacinas podem causar efeitos colaterais? Verdade. Toda vacina ela pode gerar. Ela não deve, né? Ela pode. Então, em algumas pessoas tem reação, em outras não tem reação. Então, né, vacine-se. Aqui nós estamos com a vacinação disponível para toda a população a partir dos 12 anos. Já estamos entrando hoje na terceira dose para os grupos de 18 a mais anos, né? A partir de 18 anos já pode tomar a terceira dose e vocês, né, a partir dos 12 já pode tomar a primeira dose. Então procura o local de vacinação, leva o cartão de vacina e procura. Vacine-se, né? É importante a vacinação para que a gente possa retornar a nossa vida ao normal, ao novo normal que tanto falou.
tá? Nossa aula vai ficando por aqui. E a gente se encontra, né? Não se encontra mais porque hoje estamos finalizando, né, a nossa última aula de ciência. Então, agradecemos a todos vocês que durante todo o ano acompanhou as nossas aulas aqui pelo canal SEMEC Connect e hoje, né, nossa última aula de ciência. Então, tchau, tchau e um ótimo final de semana para todos, um fim de ano de muitas coisas boas e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau.